Alguma vez na sua vida você já deve ter feito a seguinte pergunta: professor, aqui eu uso arranjo ou combinação? Ou ainda assim, professor, quando eu sei que eu tenho que usar arranjo ou combinação? Sejam bem-vindos ao canal da Costa Matemática, eu sou o professor João da Costa e eu estou aqui para te mostrar hoje que você não precisa de arranjo. Você concorda comigo que se você não soubesse da existência dessa palavra arranjo, você nunca ia ter essa dúvida e nunca ia perguntar isso para o seu professor? Bom, a boa notícia é que a partir de hoje você pode fingir que ela nunca existiu na sua vida e finalmente não precisar mais fazer essa pergunta. Na aula de hoje nós vamos fazer alguns exercícios, tá? E esses exercícios, todos eles serão de princípio fundamental da contagem. Na verdade, são exercícios que os cursos, as bancas resolvem por arranjo e nós vamos resolver todos eles por princípio fundamental da contagem. Inclusive aqueles que aparecem as alternativas com arranjo ou aparece arranjo no enunciado. Eu vou te mostrar que você não precisa saber arranjo para resolver esses problemas. Mas antes da gente começar, eu peço que você deixe seu like se você gostar desse vídeo, compartilha com seus amigos, tá certo? Se inscreve no canal também, dessa forma você me ajuda a crescer e continuar trazendo conteúdo relevante para sua aprovação. Vamos então resolver a nossa primeira questão da aula de hoje. E a primeira questão da nossa lista diz o seguinte: 20 times de futebol disputam a Série A do Campeonato Brasileiro, sendo 6 deles paulistas. Cada time joga 2 vezes contra cada um de seus adversários. A porcentagem de jogos nos quais os oponentes são paulistas é... Bom, pessoal, então o que eu vou fazer aqui agora é descobrir quantos jogos eu tenho nesse campeonato. Para montar um jogo eu preciso de 2 times. Então olha aqui, ó. Vou montar aqui, ó, jogos. E aí, olha, eu tenho que escolher o primeiro time e eu tenho que escolher o segundo time. Eu tenho que tomar a minha primeira decisão e a minha segunda decisão. Bom, pessoal, olha aqui, ó. O primeiro time eu posso escolher de 20 formas diferentes. São 20 times que jogam esse campeonato, tá certo? E o segundo? Bom, o segundo eu posso escolher de 19 formas diferentes. Isso aqui dá um total de 380 jogos possíveis. Agora, eu quero ver quantos são os jogos entre 2 times paulistas. Então eu vou colocar aqui, ó, paulistas. Bom, pessoal, eu tenho que também, de novo, escolher 2 times. E são 6 paulistas. Então a minha primeira decisão, para escolher o primeiro time, eu posso escolher de 6 formas distintas. E o segundo time? Bom, o segundo time eu posso escolher de 5 formas distintas. Isso aqui dá um total de 30. Aí ele quer saber a porcentagem de confrontos paulistas nesse torneio. Bom, então olha aqui, ó. Basta que eu faça o que agora? Eu vou pegar esse 30, vou dividir por 380, e aí quando eu simplificar isso eu vou encontrar aproximadamente 7,9%. Ficamos aí, portanto, com a letra B. Então, pessoal, essa questão ela foi resolvida por muitas pessoas, por muitos cursos, né? Por arranjo. Não estou dizendo que está errado. Eu estou te convidando a ver que existe uma maneira mais simples de resolver esse tipo de questão. Tá legal? Então vamos agora para a nossa questão de número 2. De quantas maneiras 3 mães e 3 filhos podem ocupar 6 cadeiras dispostas em fila, de tal forma que 2 das extremidades sejam sempre ocupadas pelas mães? Bom, pessoal, então nessa questão eu tenho 6 pessoas e 6 lugares. Então eu vou colocar aqui, ó, questão de número 2. Tá aqui a minha questão 2. E eu tenho 6 pessoas. Então eu vou anotar isso aqui. 6 pessoas. Tá certo? Onde 3 são mães e 3 são filhos. Tá, então eu tenho que ocupar agora 6 cadeiras nesse cinema. Então olha aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. De modo que as extremidades sejam sempre ocupadas pelas mães. Então olha só, eu vou diferenciar aqui, só com essa bolinha azul aqui, para que vocês saibam que eu estou falando das mães, tudo bem? Então olha só, eu tenho 3 mães. De quantas maneiras eu posso escolher a primeira mãe, a mãe da primeira extremidade? Bom, eu posso escolher de 3 formas distintas. E da última mãe? Bom, a última mãe, que vai ficar na outra extremidade, eu posso escolher de 2 formas distintas. Isso significa que agora eu não tenho mais 3 mães, eu tenho apenas uma mãe para trabalhar nesse miolo aqui, tudo bem? Ou seja, me sobram 4 pessoas para que eu coloque, disponha essas pessoas aqui nesse miolo. Bom, aqui dentro fica como? Eu tenho 4 pessoas, 3 filhos e uma mãe. Bom, eu tenho 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Isso aqui, pessoal, nós vimos na nossa aula passada que é uma permutação de 4
pessoas no caso, tá? Então, agora eu consigo te mostrar que você não precisa de arranjo. Isso aqui fica como? 3 vezes 2 vezes a permutação de 4. Tudo bem? Ficamos, portanto, com a letra... Olha, pessoal, fica calmo. Eu não errei. Eu fiz isso aqui de propósito para poder te mostrar uma coisa. Olha só. Na alternativa A, ele fala assim, olha, arranjo, ele coloca um A 3,2, né? Arranjo de 3, 2 a 2. É isso que quer dizer. Então eu vou te mostrar aqui, olha, o seguinte. Sempre que o sujeito coloca isso para você, exemplo. Vamos supor que eu tenho aqui, olha, arranjo de 5, 3 a 3. Tudo bem? Eu falei para você que você não precisa disso, que isso é simplesmente o princípio fundamental da contagem, não foi? Olha para cá. Você vai olhar para isso aqui, não são 3, não é o 3 que aparece aqui, então você tem 3 espaços. 3 decisões para tomar, tá legal? E aqui eu tenho 5, então eu vou começar a tomar essas decisões a partir do 5. Então aqui eu tenho 5 vezes 4 vezes 3, tá certo? Então, se eu olho para isso aqui, e olho para as minhas alternativas, eu vejo que na letra A eu tenho o seguinte, olha. A, 3, quantas posições? 1, 2. A, 3, 2 posições vezes permutação de 4. Ficamos, portanto, com a letra A de aprovado. Eu quero deixar claro o seguinte, as questões onde aparecem arranjo nas alternativas ou no enunciado são questões muito antigas. Existem alguns concursos que ainda insistem nessa metodologia, insistem em cobrar arranjo. Até existem, mas são muito poucos. Eu só estou te mostrando que quando aparecer, você não vai precisar usar arranjo, tá legal? Então vamos para a nossa terceira questão. Seja o arranjo simples, com x pertencendo aos naturais, tal que o arranjo de x mais 2, 2 a 2 é igual a 30. Nessas condições, o valor de x é... Bom, pessoal, o que eu te falei? Eu falei que quando você encontra esse tipo de notação, você tem aqui, olha, 2 decisões para tomar. Tá aqui, ó, uma decisão, 2 decisões, tá certo? E de quantas formas você pode tomar a primeira decisão? Bom, você começa a partir daqui e vai tirando uma unidade. Então, olha aqui, ó, aqui eu tenho x mais 2... que multiplica o meu x mais 1. Foi aquilo que a gente fez, né? A gente tinha 5 e 3, a gente colocou 3 espaços e pegou o 5, botou aqui, tirou uma unidade, tirou outra unidade e encontrou o resultado. É o que a gente está fazendo aqui. Esse produto a gente sabe que tem que dar 30. Tudo bem, pessoal? Então, pessoal, aqui ó, você pode multiplicar essas duas parcelas, encontrar uma equação do segundo grau e fazer Bhaskara. Aqui eu vou fazer o seguinte, olha, eu tenho 2 números consecutivos, né? Eu tenho x mais 1 e após o x mais 1 eu tenho o x mais 2. Eu tenho o produto de 2 números consecutivos que dá 30. Quem são esses números? Ah, para isso aqui dar 30 e eles serem consecutivos, eu tenho que ter aqui o 6 e eu tenho que ter aqui o 5. Portanto, eu posso simplesmente escrever x mais 2 igual a 6, portanto, x é igual a 4. Ficamos aí com a letra C. Bom, pessoal, antes da gente finalizar esse vídeo, eu preciso fazer algumas considerações. O vídeo de hoje não significa que você precisa parar de estudar análise combinatória, muito pelo contrário, você precisa estudar, tá certo? Para que você tenha ferramentas e para que você consiga lá na prova reproduzir os conhecimentos que você vai adquirir fazendo exercícios, tá certo? Em análise combinatória é muito importante fazer exercícios, como nós falamos na nossa aula 0. A outra consideração que eu tenho para fazer é sobre um questionamento que os alunos fazem para mim. Poxa, professor, mas olha só, eu podia resolver tudo com uma fórmula só. Primeira coisa que eu tenho para te dizer é, muito improvável, nos concursos de hoje, é muito improvável que você vá resolver todas as questões de análise combinatória com apenas uma fórmula. Pode aparecer questão assim? Pode, mas é muito improvável que apareçam, tá certo? Bom, e você até pode resolver os exercícios com uma fórmula só, mas sempre haverá aquela pergunta, que eu uso arranjo ou combinação? E se em algum momento você não conseguir sair disso, tá certo? Dessa maneira que eu mostrei aqui hoje, você só vai precisar resolver as questões daqui para frente com o princípio fundamental da contagem e combinação, tá?
tá? Às vezes você vai usar permutação também, né? Mas acho que permutação é muito claro quando você precisa usar. Se não for, assiste os vídeos anteriores que vai ficar bem claro para você, tá legal? Então a nossa próxima aula é sobre combinação, tá certo? Não deixem de assistir. Um beijo para todos, um beijo para todas e até o próximo vídeo.